É assim que esse Deus chama Abraão de... Aliás, o único homem da Bíblia chamado de amigo de Deus, né? Mas Deus não se torna-se um comparsa. Deus não abre uma confraria de compadres e comadres e amigos. Deus não oculta duas terríveis mentiras que ele contou. Deus não é aquela ideia assim, não. Para os amigos, os favores. Para os inimigos, os rigores. Porque tem uma filosofia no mundo e assim, olha, para os amigos, se tiver defeito, a gente tira. Para inimigos, se não tiver defeito, a gente arruma. Deus não reza nessa cartilha. Davi é chamado homem segundo o coração mas a Bíblia também não hesitou, e em nenhum momento hesitou em narrar aqui com letras, quase que garrafais, o horrível pecado que ele cometeu. Se a gente for trazer para a teledramaturgia, a história de Davi com Batseba e o homicídio cometido lá com Urias, dá uma novela suja, que envergonha muitos filmes passionais, crimes passionais hoje. Mas é esse povo que Deus quer usar, e precisa usar. E eis que de repente, meus queridos, essa Bíblia que é realista, franca e muito sincera, coloca um pagão ensinando lição para Moisés. Imagina. Moisés entendeu aquilo tudo, foi escolhido por Deus, conduzido o povo de Deus pelo deserto e levando o povo avante. Mas chega a certa altura, ele pensa, olha, aqui tudo vai depender de mim, vai orbitar em torno do meu umbiguinho. Eu sou o cara. Sem mim, a coisa não funciona. Lê do engano, irmão. Tem gente fazendo a obra de Deus melhor do que eu. E depois que se Cristo está a voltar, e eu partir desta para uma melhor, ou for chamado à glória algum dia aí, e a igreja permanecer aqui, tem gente que fará melhor do que eu. Na obra de Deus tem homens singulares, no sentido de que tais quais a eles não existiram e não existirão outros. Mas apesar disso, no reino de Deus, ninguém é insubstituível. Ninguém é indispensável. Singular, sim, indispensável jamais. E eis que Moisés, nessa visão tacanha, pequena, estreita, limitada, senta lá num banco e aquela fila enorme, assumir de vista, para falar com o homem. Nós temos que ir lá falar com o homem. É ele. E aí o Jetro, também chamado da Bíblia de Reuel, chega lá e fala assim, ô rapaz, você é bilolô das ideias? Você está com um parafuso fora do lugar? Até vou ler, porque tem gente olhando com o olho esbugalado, achando que eu estou contando uma história que não está aqui. Vamos ler Êxodo 18, alguns versículos aqui. Olha bem, estou só introduzindo hoje. Versículo 13 diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, olha, ele fazia ao povo. Ele perguntou: que é isso que estás fazendo com o povo? Sabe o que a verdade entre linhas aqui? Dizendo, rapaz, Moisés, você perdeu a percepção, ou deixou de entender, que você existe por causa do povo e não o povo por causa de você? Você só é líder libertador chamado por mim, que eu tinha um povo a ser resgatado do Egito. Se não existisse o meu povo, você nem estaria aqui, rapaz. E tem certas coisas, certas lições, que paradoxalmente a gente as aprende melhor
com o pagão, quem está de fora. E eu vou chegar ao texto aqui para aplicar algumas verdades do texto, que de repente a gente vai deixando recrudescer uma certa visão religiosa, que vai cristalizando, que se torna para nós um casulo, e a gente não percebe mais nada. Nossa visão fica limitada aos horizontes pequenos e estreitos da nossa sacristia religiosa. Aí a gente não enxerga mais longe. O ministério emperra, não avança. Cada homem de Deus, cada líder, eu estou falando aqui, que em certa medida, todo cristão é chamado para ser líder, como esposo, como pai, como irmão, como líder de jovem, de escola dominical, professor de escola dominical, qualquer área, até o pastor, o presidente da convenção, todos temos um certo compromisso com a liderança. Mas nós não podemos nos esquecer, amados, que nós só existimos para o povo de Deus, para conduzir o povo de Deus. Se alguma medida for necessária ser tomada para que o povo de Deus seja melhor e mais satisfatoriamente atendido, é preciso que se tome, porque eu existo por causa do povo de Deus. E aí o sogro de Moisés continua dizendo: rapaz, que é isso que está fazendo com o povo? Por que faz isso sozinho? Deixando, outra reprimenda do sogro do homem aqui, deixando todo o povo em pé diante de ti. E eu estava olhando um comentário do texto hebraico, esse pronome aqui, da segunda pessoa do singular, é enfático. O povo estava aquele tempo todo em pé diante de Moisés, que Moisés criou uma logística, às vezes não verbalizada, não ensinada, não politicamente montada, mas olha, interesseiramente engendrada, para que tudo fizesse dele o holofote, o foco. Um pregador disse que nós estamos vivendo a era da holofotite. Tem gente que só faz alguma coisa em alguma atividade, então na hora de Deus, se der ibope. Se não der ibope, ele... Tem gente que não pode ver um flash, é comigo. Olha, chama-se a doença da holofotite. Tem que ter, tem que aparecer, tem que ser eu, se não for eu, meu nome não estiver lá no cartaz, eu estou fora disso, se eu não for o líder desse trabalho, eu vou trabalhar contra, e tal. E aí, o sogro deu um conselho a Moisés, assim, Moisés respondeu ao seu sogro: é que o povo vem a mim, para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, e julgo entre eles, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse: o que estás fazendo não é bom. E mais à frente vai dizer: não é bom nem para ti, muito menos para o povo, porque o povo vai cansar. Ele chegou a dizer: e tu sozinho não conseguirás levar essa carga. Então uma das razões que eu estou introduzindo assim é para que nós resgatemos, se porventura está um pouco empalidecida, um pouco empoeirada aí nos nichos da nossa mente, do nosso labor e do nosso exercício eclesiástico, do nosso viver cristão, essa ideia de que a gente vai perdendo de vista o valor inerente do povo de Deus, antes de falar na formação de líderes na casa de Deus, visando alcançar a excelência ministerial e na liderança, é preciso que tenhamos, antes de tudo, a consciência do que é o povo de Deus e manter a igreja do Senhor como objeto primacial e razão maior de ser do meu ofício ministerial. Sem a igreja, eu não estaria aqui hoje ministrando aos senhores a palavra do Senhor.